computador hoje está lento, não sei por causa da chuva. Devagar, quase me parando. Há que ter paciência, não é verdade, Roberto? Sempre paciência, porque não tem outro jeito, é tecnologia, depende de tempo, depende do sinal da internet, depende de muita coisa, né? Todo mundo sabe. Agora? Agora está ótimo, já estamos vendo, já, senhor. 12 de 8 de 2020, as 22 perguntas. Olha, não é necessário que sejam 22, se você quiser fazer 25, 30, isso aí. Foi uma coincidência legal. Coincidência, porque deu 2 vezes 22. E o tempo de 22 tá certinho, legal. Tá certinho. Talvez hoje seja mais curto, porque as perguntas são mais diretas, assim, menos. E mais simples também, né? Sim. Algumas até vamos discuti-las. Tá certo. O que indica professor, os nomes... só um pouquinho, professor. Estou pedindo para o senhor falar só um pouco mais alto, porque está um pouco baixo. O que indicam os nomes norte, sul, leste e oeste astronomicamente? Está escrito ali, eu coloquei as duas definições técnicas, de norte e de leste ou este, né? Da onde vem a palavra, né? Norte vem da palavra setentrião, setentrional ou boreal. A palavra setentrião deriva de septem e triones, que significa 7 trios, que são as estrelinhas que compõem a constelação da Ursa Maior. Claro, o pessoal do hemisfério norte que inventou esse nome. Por isso o norte é lá. Né? A Ursa Maior, e eles usavam esses 7 trios para dizer, o vento está vindo lá da Ursa, então lá é o norte. Setentrião deriva o adjetivo para tudo que é relativo ao norte, é setentrional, né? Enquanto que o sul é austral, né? O norte é setentrional. Que é isso? Alô? Não, cortou a sua voz, professor. Cortou? Cortou, O norte nós ouvimos. O norte inteiro? Inteiro. Tá. O leste ou oeste, este, do anglo-saxônico east, símbolo L ou E, é um outro dos 4 pontos cardeais. Está situado à direita do observador, que está voltado para o norte. Vejam bem, você tem que estar voltado para o norte para que usar o braço direito para encontrar o leste. Aí na frente eu vi uma pergunta que tenha um pouco de confusão com relação a isso. Também pode ser definido como o ponto da esfera celeste que está situado ao lado do lado do nascer dos astros, também chamado de Oriente Nascente ou Levante. Vamos ver isso com calma, né? Então eu tenho aqui a esfera celeste, né? O Polo Norte celeste, que já foram os caras lá de cima que inventaram o nome. Isso aqui virou norte. Se fosse isso aqui de baixo, o norte seria aqui. Isso no espaço não existe. Norte, sul, leste, oeste. O que existe para nós é uma convenção humana. Ou seja, o pessoal que mora aqui chamou isso aqui de norte, por causa das 7 irmãs. 7, né? Eu volto aqui. O setentrião, das septentriones, os 7 trios, que é a Ursa Maior. Então, a razão de o norte ter esse nome, setentrional, o norte em português, né? Lembra-se que português e inglês usam north, mas a palavra original era setentrional. Septentrion, né? Então, o que acontece? A rotação da esfera celeste é de leste para oeste. A rotação do céu. A da Terra é de oeste para leste. A Terra gira para cá. E o céu gira para lá. Não é que o céu gira para lá. Como a Terra está girando para cá, o céu aparentemente gira para lá. Então, para alguém que está aqui, como nós, né, no hemisfério sul, se a gente olhar ao contrário, de as costas para o norte, aqui vai estar o Polo Sul, aqui vai estar o zênite, aqui vai estar o oeste, lá no outro lado vai estar o leste. Né? Então, leste se define como o lado onde os astros nascem. Quem está aí nos ingleses é só olhar para o mar. Ali é o leste. É onde os astros nascem à noite. Né? E de dia também, o Sol também. A Lua, quando está de dia, seja lá o que for de dia, Vênus, Mercúrio, nasce no leste, sempre no leste. Então,
A definição técnica do norte é o seguinte: se você estiver no hemisfério sul e olhar para o Polo Sul, o norte é as suas costas, oeste é sua direita, leste é sua esquerda. Se você estiver no hemisfério sul e olhar para o norte, nós vamos ver isso daqui a pouco, aí é o contrário, aí o leste está à direita, o oeste está à esquerda. Isso depende de onde você está olhando. Isso que é importante entender. Astronomicamente, eles significam isso. O leste é onde nascem os astros. E o norte são os povos de cima, onde fica a Ursa Maior, porque é uma alusão à constelação da Ursa Maior. Alguma dúvida sobre isso, por favor? Professor, só relembra para os estudantes o que é o Zenit, por favor. Tem estudante que não viu nossas aulas ainda, que estou percebendo. Está exatamente em cima da cabeça. Está vendo aqui o Z? Quando o Sol está acima da nossa cabeça, né? Z está acima da cabeça. Tá. Claro, tem que estar em pé, né? E direitinho, né? Não é para ficar arcado, né? Se eu me arcar para frente, em cima da cabeça, vai ficar o Polo Sul. Não. Em pé, certinho. Zenit é o que está em cima da cabeça. Tá, professor, só uma coisa. Nós somos privilegiados, né? Quem está aqui nos ingleses, como todos nós aqui, menos o senhor que está no centro, nós olhamos o mar e já sabemos que ali está o leste. Não é isso? Mas se eu moro no Eu estou no interior. Itacurubi. Ah, está no Itacurubi. Então também é tão fácil quanto. Não, porque não tem mar. Onde eu estou não tem mar, tem morro. Não tem? Prédio. Ah, então, como é que o senhor. Pelo céu. Eu sei direitinho onde estão os pontos cardeais, só escurecendo eu já sei onde é que estão. Porque eu olho para o Cruzeiro do Sul, acho o sul através daquele 4,5 a distância entre a cabeça e o pé da cruz. Né? Uhum. Acho o norte por outras constelações. Tem várias. Eu sei, por exemplo, pelo Órion, eu consigo ver o Equador Celeste, então eu sei onde é que está o norte, onde é que está o sul. Pela Mintaca, onde passa a linha do Equador Celeste. Né? A eclíptica. O que tiver acima de Mintaca é norte, o que tiver abaixo é sul. Exatamente, né? Não Se eu estiver, vamos dizer que eu vá para uma floresta e achei a Mintaca lá. Tá. É assim que eu faço. Se eu sei o norte e o sul. Não, mas não é só achar a Mintaca, tu tens que achar, no mínimo, uma outra estrela que você possa traçar um círculo. Uma só não é suficiente, tá? Então tem que ser a Mintaca e Pollux dos Gêmeos, por exemplo, funciona. Por exemplo, tá certo. Tá? Mas precisa conhecer um pouco o céu, tem que conhecer o céu. Se você quer ir para o mato, tem que conhecer o céu. Ok. Parece piada, mas não, é verdade. Com uma bússola, eu mais ou menos acho. Uma pergunta mais na frente, nós vamos comentar sobre a bússola. Ok. A bússola, por enquanto, não tira a pessoa do desencontro que ela está. A bússola, ela é o polo geográfico verdadeiro e o polo magnético, vamos falar dele numa pergunta aí mais para frente, são bem diferentes aqui em Florianópolis. Dá mais ou menos 20 graus de diferença aqui, entre o norte verdadeiro e o norte da bússola. Então, se você seguir a bússola literalmente aqui, você não vai parar no nordeste, você vai no norte, você vai parar no noroeste. Certo. Okay? Tá bom, professor. Por enquanto não tem pergunta aqui ainda no chat. Acho que ficou bem claro para todo mundo. Obrigado. Vamos adiante. Aí a minha pergunta: é correto buscar o leste com o braço indicando para o sol? Não, não é. O braço nunca vai indicar para o sol. Você tem que olhar para o sol. Por isso, nós aqui, ó, que estamos no hemisfério sul, olhamos para o sol, ele nunca vai estar no zênite. Qual é a latitude de Florianópolis? Bem, pessoal? Esqueci. Eu esqueci. 27. A máxima latitude que o Sol chega para nós é 23,5, é lá em Trópico de Capricórnio. Nós estamos em 27, nós estamos abaixo de 23,5. Então, para nós, o Sol nunca vai ficar no zênite. Por isso é fácil conhecer o leste e o oeste, porque se eu olhar para o Sol, o braço direito indica o leste. Nos equinócios, exatamente no dia de equinócio de março, ou agora o próximo de setembro, se você olhar o Sol nascendo ali, é o leste. Bem ali, tá? Onde o nascer do Sol em setembro, agora no dia 22 de setembro, e de março, que foi dia 21 desse ano,
o que acontece é que exatamente ali vai estar o ponto geográfico leste. Então, para nós que estamos aqui em Florianópolis com 27 graus, quer dizer, 4 graus acima do zênite, abaixo do zênite, abaixo do trópico, nunca teremos o Sol no zênite, né, em cima da cabeça, nunca. E por isso nós podemos olhar para o Sol e o braço direito indica o leste. Ok? Mas tem que olhar para o Sol, tem que saber onde ele está. Opa, está ali o Sol, eu fico de frente para ele, o braço direito indica mais ou menos o leste. Se for em março ou em setembro, indica cada vez mais precisamente. No dia 22 de setembro, indica precisamente. Com precisão 100%, tá? Isso é... Então, o correto não é buscar o leste com o braço indicando para o Sol, mas sim olhar para o Sol. O leste fica à direita. Ok? Entendido isso? Parece que sim, não tem pergunta. Parece que está entendido. Eu entendi. Não busque o braço, busque o Sol. Sim. E aí o braço vai dizer alguma coisa, mas tem que virar para o Sol, como está o desenhozinho ali. Tá aí. Qual a diferença entre os polos magnéticos e os polos geográficos? Aqui a Terra, um corte na Terra mostra que nós temos a crosta, que é extremamente fininha, né? O manto superior, o núcleo líquido e o núcleo sólido, compostos de níquel e ferro, e esse líquido e o manto superior, eles apresentam um movimento de convecção em função da rotação da Terra, né? Girando de oeste para leste. Isso aqui dentro, esse líquido, né? Você pega um coco e sacode ele, o líquido lá dentro, a gente escuta sacudido. A Terra é mais ou menos isso. Se você girar um coco, também vai escutar aquele líquido dentro do coco passeando lá dentro, certo? Alguém já fez essa experiência? Gire um coco, gire, perto da orelha, que você vai ver que isso acontece. A Terra girando faz com que esse magma aqui dentro, ele também apresente um movimento. Tem um movimento que chama de convecção, porque tem o calor do núcleo aqui. O núcleo da Terra é quente, uns 4.500 graus, mais ou menos. Ou seja, é níquel e ferro em muita temperatura, por causa da pressão que tem em cima dele. E aqui, esse movimento ocasiona um campo magnético. É como uma bobina. Quando você... Como é que é um motor elétrico? O motor elétrico é um ímã em cima, um ímã embaixo, um ímã do lado, um ímã do outro. E uma bobina no meio. Uma bobina é um enrolamento de cobre. Você passa energia elétrica pelo cobre, o efeito da eletricidade naqueles magnetos, aquelas escovinhas do metal magnético, fazê-los girar. Eles giram enlouquecidamente. Um procura o norte, outro procura o sul, porque é o ímã, é um ímã que faz o motor funcionar. Tá? A corrente elétrica induz esse ímã no ferro que tem fora, e um é positivo, o outro é negativo, ele fica girando, um atrás do outro. A gente sabe, quando a gente tem um ímã, que você coloca o positivo ele se afasta, o positivo com o negativo ele se atrai. Então, esse é o princípio. E aqui dentro da Terra faz exatamente a mesma coisa. Por isso ela provoca um campo magnético enorme em volta dela. E há um eixo magnético. A bússola, por exemplo, dentro da Terra é o inverso. Dentro da Terra tem um polo sul apontando para o norte e um polo norte apontando para o sul. Por isso que o campo magnético é assim. Né? Aqui chama norte, aqui chama sul, porque os dipolos inversos estão lá dentro. Né? Dentro é sul e norte, fora dentro é sul e norte, fora é sul e norte. Não está inverso, tá? Aqui está invertida a figura porque eu coloquei o polo sul para cima aqui. Eu achei uma figura com o polo sul para cima. Então, sul, norte, mas magnéticos. Estão vendo? É o que produz essas linhas de campo. Tá? Esse movimento lá dentro produz esse ímã que acontece aqui dentro, com um polo sul para cá, um polo norte para cá. Eu inverti a figura de propósito para mostrar para vocês que
esse negócio de norte e sul é uma convenção, porque nós moramos aqui, né? Só que aqui está errado. Ó. Aqui está errado porque... não, está certo, está certo, está certo, está certo. Perdão. Aqui é o polo magnético sul, aqui o polo magnético norte. Então, a bússola aponta sempre para cá. O norte, ele procura o sul, e o sul procura o norte. Então, por isso que a bússola aponta sempre para cá. Tá? Porque é o lado sul dela e aponta para cá. Bom, e o que é o polo geográfico? O polo geográfico é o do eixo de rotação da Terra. A Terra gira em torno do eixo de rotação. O campo magnético não gira, ele existe. Ele está permanentemente ali. Então, vejam que há uma diferença. Ó, por exemplo, aqui para o Equador dá 11 graus e meio, aqui em Florianópolis dá 19 graus. Se eu corte aqui assim, e procurar o campo magnético passando aqui em Florianópolis, ele provoca 19 graus, mais ou menos, de diferença com o campo de rotação. Então, ele nunca dá o norte verdadeiro, nem o sul verdadeiro, nem o leste verdadeiro, nem o oeste verdadeiro. Ele dá aproximado. Por isso, aviões, e navios, e todos que usam bússola usavam. Hoje é GPS. Vamos aguardar, porque parece que travou para ele, pelo menos travou para mim. Professor, travou um pouquinho, volta um pouquinho. Deu uma travada. Oi? O senhor estava explicando lá. Em que momento? No momento do polo geográfico sul e norte. Muito bem. Nós temos aqui sul e norte, o polo magnético sul fica no norte e o polo magnético norte fica no sul. Por quê? Porque a bússola aponta o norte para cá. Eles chamam isso aqui de norte, mas a bússola aponta para o lado invertido, sempre. Né? O norte aponta para o sul e o sul aponta para o norte. É isso que a bússola faz, ela busca o norte. Aqui é chamado polo norte e aqui é chamado polo sul. Mas aqui é o polo magnético sul e aqui é o polo magnético norte. Por isso a bússola aponta para cá. Mas eu tenho aqui o norte. E o eixo de rotação, vejam, ele é totalmente diferente do eixo do magnético. O eixo de rotação aqui em Florianópolis, esse ângulo aqui, esse ano, 19 graus, vai variando, porque o dipolo magnético, como aqui dentro é um movimento caótico, ele varia. Ele não fica sempre no mesmo lugar, ele vai para um lado e para o outro, um lado para o outro. Então, os aviões, os navios, antigamente, usavam cartas magnéticas, que diziam onde ele estava, a declinação magnética aí é tanto. Se você colocar na internet declinação magnética Florianópolis, hoje, vai aparecer uma tabela e vai mostrar quantos graus está hoje. Eu não fiz isso hoje, então não sei quanto é que está. Mas há uma diferença de um dia para o outro, porque ele não é estacionário. Esse aqui é estacionado. O ponto em que a Terra gira em volta é sempre o mesmo. O campo magnético não, ele varia. Entendida a diferença entre os dois polos? Só um pouco que eu vou olhar o chat, tem pergunta. Espera aí. O fato de chamarmos de polo geográfico norte e não de sul é uma convenção? É uma convenção, porque foram os povos do norte que inventaram isso, não foram os nossos índios. Foram os europeus que inventaram isso. Certo. Não fomos nós. Se fôssemos nós dizemos, não, o norte vai ser o nosso. Não é verdade? Até porque a ciência tem algumas convenções também, né, professor? Sempre há, né? Mas vejam que o norte é derivado da Ursa Maior, coisa que nós não temos aqui no sul. Então, nós não chamaríamos norte de norte, porque para nós, provavelmente chamaríamos de alguma coisa com a cruz, mas como os povos mais antigos aqui não conheciam a cruz de Cristo, então eles não chamariam de cruz também. Eles achariam uma constelação, inventariam uma constelação para dar um nome para o polo que nós chamamos sul, né? Tá. Tem mais uma pergunta? A oscilação do polo magnético ocorre diariamente? Diariamente. Claro que é muito tênue diariamente, mas ao longo do ano, e de um ano para o outro, ela é bastante grandiosa. Ela é bem sensível, essa... O senhor, quando travou, o senhor estava sugerindo uma atividade. Qual é, professor? Os alunos procurarem hoje declinação magnética Florianópolis 2020. Procurar na internet.
Deixa eu anotar, por favor, você pode repetir. Declinação magnética. Florianópolis. Só isso. Não caiu numa tabela. Tá. Florianópolis. Acha aí no Google, né? No Google, acha, com certeza. No Wikipedia tem a vontade. Beleza, professor. Ótimo. Vamos adiante? Espera aí, só um pouquinho. A palavra norte tem relação com a Ursa Maior. Sim. Certo? Pode explicar novamente, por favor, professor? Lá naquela... Isso, no seu. Setentrional ou boreal. Norte em português e em inglês. A palavra deriva de septem e triones, 7 trios, do latim, em alusão à constelação da Ursa Maior, designar o vento norte. Então... Também dá para fazer como tarefa procurar a imagem da Ursa Maior também, para entender os setentriões, né? Não, mas nas imagens, né, você não vai conseguir contar 7 trios, né? Porque as imagens nunca são completas, né? Nunca. Mas era o que eles viam na época, né? Era o que eles viam na época. Até procure a Ursa Maior, mas não em mapas, procurem uma fotografia dela. Isso. E daí mas tem Vou que saber anotar aqui. Tem que saber até onde que vai a constelação para contar os 7 trios, tá? Não é tão fácil assim. Acredito que não seja. Está na constelação do lado, aí acha que tem uma a mais ou que tem uma a menos. Tem que conhecer a constelação direitinho, assim, os limites dela, tá? Olhem um mapa e olhem uma foto. E aí vocês podem... No mapa sabe por quê? Porque 7 trios são magnitude visual, ou seja, que vê com a vista desarmada. Mas os mapas hoje, eles contêm todas as estrelas, não só as visíveis a olho nu, as visíveis a telescópio também. Certo, está entendido. Acrescentada. Se você for contar hoje, não vai ter 7 trios. Vai ter muito mais. Muito mais. E como a gente não tem uma vista direta para ela, não tem como a gente contar, só se a gente morasse lá no Canadá. Claro, porque está lá no Polo Norte Geográfico, é isso? É difícil, está bem lá, no Círculo Polar Ártico. Isso, está certo. Ok? Muito obrigado, professor. O que são os pontos colaterais? Os pontos colaterais, você pega o norte, sul, leste e oeste, divide no meio cada um, ó, são os colaterais. Entre o norte e o oeste tem o nordeste, entre o norte e o oeste tem o noroeste, entre o oeste e o sul tem o sudoeste e o sudeste. Nós dividir esse ângulo aqui ao meio, esse é o meio, esse é o meio, esse é o meio. Esses são os pontos colaterais, são os pontos geográficos que misturam as duas coisas, né? Porque quem vai para cá está indo para o norte, mas também está indo para a direita. Então, ele está indo para cima e para a direita, ou seja, para o nordeste. Né? Enquanto aqui o contrário, aqui, ok? Esses são os pontos colaterais, né? E como eu disse, essa pergunta, a resposta é direta, não tem muito o que conversar sobre isso, né? Infelizmente. Colocando uma rosa dos ventos dessa aí em cima de um mapa do Brasil, a gente sabe exatamente quais estados estão nesses pontos cardeais e colaterais, né? Exatamente, só que tem que acertar o norte, né? Exatamente, tem que acertar o norte. Tá bom, professor. Qual a razão principal da existência das estações do ano? Tem outra pergunta que eu poderia ter juntado nessa, mas eu preferi deixar separada. Aqui, ó, na posição 1. Quem é que está mais iluminado? É a parte de baixo ou a parte de cima? Onde está a setinha que eu não estou vendo, por favor? Na posição 1. 1. Aqui. A parte de baixo. Com certeza. Na posição 3. A parte de cima. Na posição 2, 4, os dois hemisférios estão igualmente iluminados. Igualmente, então, isso. As estações do ano se devem a um único fato. O eixo da Terra tem esse 23 graus e meio em relação à sua órbita, ou eclíptica. A Terra gira segundo essa elipse, e esse eixo nunca muda de lugar, ele aponta sempre para o mesmo lugar no céu. Por isso,
Tem hora que aqui fica mais iluminado embaixo, aqui fica mais iluminado em cima, aqui fica iluminado igual embaixo em cima, iluminado igual embaixo em cima. É só por isso que existem as estações do ano. Única e exclusivamente por isso, tá? Ou seja, se a órbita da Terra fosse um círculo perfeito, de modo que a distância do Sol nunca variasse, como seriam as estações do ano no planeta? Ótimo. Eu troquei elipse por círculo, mantive isso aqui, mantive a lei de que o eixo aponta sempre para o mesmo lugar de qualquer planeta, se é assim, as estações não mudariam. Não importa se a órbita é um círculo ou se é uma elipse, porque uma elipse é um caso particular de um círculo é um caso particular de uma elipse. Um círculo é uma elipse não achatada, e uma elipse é um círculo achatado. Então, não importa o tipo de órbita, o que importa é a inclinação do eixo, como nós vimos aqui. A razão das estações do ano é a inclinação do eixo permanecer constante. Se eu mudar a órbita, mas permanecendo a estação o eixo com inclinação constante, não muda nada. Continuarei tendo verão no sul, verão no norte, outono e primavera. Ok? Quer dizer que isso prova, a pergunta era exatamente por causa da conclusão, professor. Isso prova que a translação da Terra não faz as estações do ano. Não tem nada a ver, porque a diferença entre o ponto mais próximo e o ponto mais afastado da Terra, ela é 5 em 150. Divida 5 por 150, veio dar 0,00000. Não é uma coisa de nada, entendeu? Praticamente não muda a quantidade de iluminação que nós recebemos do Sol, praticamente não muda o fato do ponto mais próximo do ponto mais afastado. Tá, então quer dizer também que se a Terra fosse, o eixo fosse tipo zênite, né, em pé, Tipo em pé, aí mudaria não as haveria, estações do ano. não haveria estações do ano. Tudo ficaria igual, é isso, o ano todo. Sabe um planeta que é assim? Hum, Mercúrio. qual? Ah, é verdade, Mercúrio tem eixo. A inclinação do eixo de Mercúrio é 0,1, uma coisa assim mínima. Então não tem estação do ano em Mercúrio. Tem uma perguntinha? Então, se não fosse o eixo de inclinação da Terra de aproximadamente 23 graus, não teríamos estações do ano. Certo. Quais as implicações disso para o surgimento da Terra ou da vida aqui? Quais as implicações? Da vida na Terra. Eu Isso. acho bastante interessante essa questão, porque se não houver, vamos supor que não haja inclinação do eixo e que nós tenhamos duas calotas polares bastante geladas e o resto um equadorzão muito quente. Haveria possibilidade de vida, sim, mas a diversidade seria bem menor. Por que um ser humano não conseguiu se espalhar pelo planeta todo? Porque tem 4 estações. Ele pode perseguir, e ele perseguia sempre a estação favorável à alimentação e à sobrevivência dele. E alguns se adaptaram até a viver no gelo, porque tinha alimentação lá. Ou seja, a diversidade da vida se deve ao fato de existir estações do ano. Se não existissem estações do ano, nós teríamos bichos do gelo e bichos do calor, sem haver possibilidade de migrações, né? Os do gelo ficariam lá, os do calor ficariam aqui. Como aqui nós temos agora essa possibilidade das estações do ano, a possibilidade muito grande de ser totalmente habitado o planeta por uma diversidade enorme de animais. Então, para a vida, o fato de termos as estações é preponderante, é bastante interessante, porque ela proporciona água líquida em abundância, ao contrário da água sólida, o gelo, né, que seria o caso nos grande área dos polos, né, os círculos polares ali, maior até, é tudo gelo, compacto, né? E a parte Tá, iluminada seria quase que desértica. Então, para a Terra teria um efeito, não deixaria de haver vida. Haveria vida, provavelmente. Isso tudo nós devemos ao choque que libertou a Lua, né? Que entortou o eixo da Terra. Então, vejam como as coisas estão amarradas, né? Aquele choque lá no início do sistema solar, de um corpo que
entortou a Terra e provocou a existência da Lua, nos permitiu ter esse eixo torto. Então, nós devemos à Lua o fato de a vida ter feito surgir o ser humano. O professor, então, eu posso afirmar aqui, então, que o Equador seria muito mais quente e que os polos seriam maiores e mais gelados? Exatamente. Exatamente. Ok. Ou seja, Pela sua explicação, a gente entendeu assim, né? a diversidade da vida seria outra, né? Poderia até ter surgido o ser humano, sei lá, mas eu não sei onde é que ele morreu. Acredito, professor, pelos estudos científicos, que nós teríamos seres muito simples, né? Alguns invertebrados, assim, dos mais simples possíveis. Por exemplo, artrópodes, eu já acharia que já seriam mais insetos, que são mais... O Equador é fonte de vida, né? O calor, né? Claro, ele não pode ser exagerado, né? No caso do Equador, como ficaria sempre exposto para o Sol a mesma quantidade de luz, de infravermelho, né? De radiação infravermelha, podia ser que a temperatura fosse muito maior do que é. Eu não saberia te dizer que temperatura chegaria, seria maior do que é. Sim, claro. Por hoje nós temos aí 40 graus, mais ou menos, um pouco menos, um pouco mais, mas provavelmente beiraria os 50, talvez mais. Dentro da água haveria uma diversidade de animais, como sempre existiu, né? Mas fora da água seria diferente a coisa. Ok? Ok, professor? Vamos adiante? Vamos sim. Por que às vezes a lua muda de cor, né? Então, vocês estão vendo aqui uma lua vermelha, né? Avermelhada, acobreada. Só um parênteses antes do senhor começar. Essa questão é por causa dos mitos que o senhor já quebrou um mito na semana passada da lua azul, e os vários mitos que tem lua grande, lua isso, lua aquilo, por causa são coisas que são lançadas na internet. Eu vou explicar por que a lua muda de cor, eles vão esquecer os mitos. Vão esquecer os mitos. Num caso de um eclipse, a lua muda para essa cor acobreada, avermelhada, mas isso é só a função de que ela fica no escuro e essa cor é a nossa atmosfera que proporciona. Ela não muda de cor, ela continua com a cor original dela. Mas como ela fica na área escura, só os maiores comprimentos de onda conseguem atravessar, os menos energéticos, mas maiores, muito grandes comprimentos, que são da luz avermelhada. Por isso a gente enxerga a luz espúria. Vejam, num eclipse é assim, ó. Extingue a luz. Mas ainda há um pouco de luz espúria que chega na Lua. É uma luz que passa um pouquinho por aqui e chega na Lua, que transforma ela nesse avermelhado. E essa luz tem comprimento de onda grande, e por comprimento de onda grande, leia-se vermelho. Ok? Então, é só por isso que ela fica vermelha, ou lua de sangue, ou seja lá o que chamar. Né? O fato é, houve um eclipse. Esse é um fato. Outro fato, a lua, quando nasce no horizonte, ela está bem amarelinha. Já viram ela nascer aí no inglês? Não sei se dá para ver em cima do mar, mas na Praia Mole dá, ali no Moçambique também, às vezes. Não, no Moçambique eu nunca vi nascer. Já vi nascer em cima. No Santinho é linda. No Santinho ela fica linda. Quando ela está próxima do horizonte, ela está amarelada e enorme. Já viram isso? Hã? Sim. Por quê? Veja, aqui está um ludâmbulo. Um ludâmbulo é uma pessoa, tá? Se a Lua estiver bem aqui em cima do céu, ó, a camada da atmosfera que a imagem dela tem que atravessar é pequena, certo? É essa camada aqui, ó. Então, o camarada vê ela branca. Mas se ela estiver aqui, a quantidade de atmosfera que tem que atravessar para o olho dele, eu estou aqui e ela está lá, nascendo, é tudo isso aqui, ó. Essa área aqui é muito maior do que essa aqui. Muito maior, muito mais atmosfera. Mais uma vez, quais são os raios que primeiro atingem nossos olhos? Os grandes comprimentos de onda. No caso, amarelados. Não chega a ser vermelhos. Vermelhos só naquela situação do eclipse. Mas aqui, amarelo, que é um pouco depois do vermelho.
vermelho e depois amarelo. Então, a Lua fica amarelada e enorme quando nasce perto do oceano ou de qualquer lugar. Por quê? Por causa da camada da atmosfera, que é muito maior. E, portanto, a refração é muito maior, ela aumenta muito de tamanho, porque isso aqui funciona como se fosse um prisma. Ok? Entendido? Alguma dúvida? Entendido. Não tem pergunta por enquanto sobre isso. Acho que está bem claro para todo mundo. Então, Então, não depende. tem. Ela mudar de cor não muda mesmo, né? Não, o que muda é o que nós enxergamos, porque nós temos aqui É. a atmosfera. A Aham. atmosfera funciona como um filtro para nós, ou como um prisma. É isso que a Certo. atmosfera faz para a gente. Então, ela muda Eu, as coisas de cor, muda a reflexão, muda a refração, e não é a Lua que está amarela. Pode ser como é, os nossos olhos que estão vendo assim. ok. Essa pergunta é ótima. A resposta mais curta é não. A área de direito, ainda pouco conhecida e que trata do assunto, é chamada Direito Espacial Internacional. O principal texto regulatório é o Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, conhecido como Tratado do Espaço. Esse acordo foi assinado em 1967, 10 anos após o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik, e serviu como base para diversos outros tratados e convenções. Todo ano eles trocam alguma coisa. E não está escrito lá quem é o dono da Lua. Não é quem chegar primeiro. Não está escrito lá quem vai ser o dono de Marte, né? Quem mandou mais nave. Não tem nada disso. Não existe um tratado do espaço. Né? Existe ali recomendações e tipo assim uma constituição, não é? É tipo sei lá, é um tratado. Não chega a ser uma, uma regra, é um tratado. Tratado você altera, né? Porque é um tratado você negocia. Um tratado não impõe regras, impõe negociações. Então, a regra sobre a colonização do espaço não há. Não há nenhuma regra. Quem chegar primeiro, chega. Depois chegar o segundo, chega também, e assim por diante. É de todo mundo, então. Oi? É, É como, a a, Antártida, é como a Antártida, né? Cada um tem o seu pedaço lá. Cada país tem o seu direito a ter um pedaço da Antártida. Basta querer ir lá tomar posse. E chegar lá. entendi. O Brasil tem um pedaço da Antártida. O Brasil Sim, foi lá e sim, construiu uma base. Todos que sim. têm base na Antártida têm um pedaço dela. Todos que tiverem uma base na Lua terão um pedaço dela. Tá, É assim, caso o homem consiga chegar em Marte, todos que conseguirem ir terão um tem um pedaço de pedaço Marte. de lá. Tem um pedacinho de lá. Aquele pedaço onde ele Interessante. ocupa, aquele é o pedaço dele. Tá? É Isso é um da- tratado, mas não é Certo, uma lei, tá? Não é uma tá, regra. tá. É um tratado que pode Entendi. ser modificado várias vezes. Né? Já foi modificado muitas vezes. Ok. Ou, né? Já aconteceram outros. Né? Inclusive, a Estação Espacial Internacional, por exemplo, está cheia de gente de qualquer lugar do mundo lá. Né? Então, a Estação Espacial Internacional que eu coloquei aqui é muito interessante porque tem um pedaço até feito no Brasil. Sim. Então, todo mundo, o brasileiro já esteve lá, um brasileiro já esteve lá. Então, todo mundo pode ir. Todo mundo que participa Da do esforço construção. científico pode ir para a Estação Internacional Espacial. Diga. Peraí, eu não sei se essa pergunta foi, mas, professor, sobre a estação espacial, eu acho que essa pergunta foi, eu não sei, também não me lembro agora. Tem mais uma É, sobre estação. tem uma, então foi. Então vamos esperar um pouquinho. Tá, pode Qual a maior continuar, professor. estrela, qual a maior estrela conhecida? A maior estrela conhecida até agora é importante notar isso. O Y Scuti foi observada pela primeira vez em 1860 por os alemães em Bonn, batizada com aquele nome de BD 125055. Na época eles não sabiam o tamanho do bicho. Só veio a ser estabelecido em 2012, com o uso do VLT, que é o Very Large Telescope aqui do Chile, né? Os pesquisadores observaram a estrela local, ela está a 9.500 anos-luz da Terra, estimaram seu tamanho em 1.708 vezes o raio solar. Quando você tem em 1.708 vezes o tamanho do raio de uma outra estrela, como o volume
é proporcional ao cubo do raio, o volume dessa estrela é 5 trilhões de vezes maior que o volume do Sol. Ou seja, o tamanho dela é 5 trilhões de vezes maior que o tamanho do Sol. Você consegue imaginar que é uma coisa 5 trilhões de vezes maior que a outra? Não. Mas é algo absurdo, né? Agora, isso em termos de tamanho. Agora, em termos de massa, quantidade de matéria, é a R136A1, que ela foi descoberta 100 anos depois dessa outra. Foi descoberta em 1960, na África do Sul, em Pretória, no Radcliffe Observatory. Ela está a 163 mil anos-luz da Terra, e ela tem uma massa solar de 315, ou seja, ela tem 315 vezes mais massa que o Sol. Então, ou seja, ela não é a maior, porque ela deve ser mais compacta, mas a massa está mais compactada, por isso ela é muito massiva. Mesmo assim, ela deve ser muitas vezes maior que o Sol, mas não 1.708 vezes, não pode ser alguma, ela deve ser umas 500 vezes maior que o Sol, no máximo, tá? Mesmo assim, 500 vezes maior que o Sol, imagine o que é isso, né? Aqui nós temos a UI Scuti, a primeira, essa Y Scuti. Aqui uma foto dela e aqui a posição dela. Ela está bem favorável no centro do céu agora. Ela está no Sagitários, ela não era uma das pequenininhas aqui, não é dessas grandes, porque ela só foi descoberta em 1860. Isso aqui é uma foto do telescópio espacial, porque ela é muito tênue ao olho nu. Você não enxerga ela ao olho nu. Tem que ser com um telescópio, obviamente, né? Ela fica aqui perto dos Sagitários, da Serpente d'Água. Sagitários está bem alto no céu, é o que vem logo atrás do Escorpião. Se você achar o Escorpião, atrás dele está o Sagitário. Tá? E um pouco à direita do Sagitário vai estar o Scutum, ou Escudo. Tá? Ali está essa estrela que é a maior do universo, em tamanho. A outra, R136A1, está também no hemisfério sul, essa aqui é a grande nuvem de Magalhães, tá? No canto sudeste da galáxia, no centro da nebulosa de Tarântula. A nebulosa de Tarântula, bem no centro dela, está a 30 Dourados, que é essa Tarântula. Bem no centro da nebulosa da Tarântula está essa estrela, que é a 136A1, que é tem mais massa no universo, tem mais matéria. Então, a maior estrela do universo divide em duas, a maior em tamanho e a maior em matéria, ok? Ambas favoráveis ao hemisfério sul para enxergá-las. Tá? Essa aqui da Tarântula é fácil de ver. Um telescópio pequeno, você enxerga ela. Lembrando que o hemisfério sul sempre é mais favorável para ver as estrelas, né, professor? Tudo. Menos em Florianópolis, que tem sempre nuvem. Sim. Hemisfério sul, estou falando do Chile ali, né? Certo. Deserto do Atacama, né? Ok. Um buraco negro pode engolir o outro? Se sim, o que acontece com a matéria absorvida por ele? Pode. Essa representação aí, isso é um desenho, óbvio, né? Foi feito em uma foto real, foi feito esse desenho de dois buracos negros, porque recentemente se descobriram as ondas gravitacionais provenientes da junção de dois buracos negros. Como eles são astros como outros quaisquer, se estiverem próximos um do outro, um pode se unir ao outro, mas ele não vai engolir, eles simplesmente vão se juntar e ficar mais gravitacionalmente atuante, mais pesado. Mas de tamanho ele não aumenta, ele só aumenta de peso, porque o buraco negro é uma singularidade, ele não tem tamanho, isso aí é uma representação. Você parece dois olhos, né, de um fantasma, mas não é assim que seria um buraco negro. Um buraco negro simplesmente é um ponto no espaço que você não enxerga, nem luz sai dele. Não seria algo preto. Assim. Isso aí é uma representação tosca. Eu só coloquei essa para mostrar para vocês que pode sim. O que acontece com a matéria de um, quando é absorvida pelo outro, já não era matéria no estado normal. Quando os dois se juntam, continua sendo a mesma matéria no estado anormal, ou seja, tão comprimida que nem a luz sai dela. Então, merge de buracos negros é comum no centro de galáxias. O centro de galáxias é um lugar comum de onde os buracos negros se juntam, se agarram, ok? Eu tinha ideia que produzia pelo menos uma quantidade enorme de energia. Mas claro, não há dúvida. Sem ser luz, né? Sem ser luz. Até Energia. luz às vezes produz, por causa dos quasares são isso, né? Pois é, o quasar. Isso mesmo. Lembra que a gente falou de quasares? Sim.
Quasares são reações de buraco negro absorvendo matéria e o raio-x que sai, as ondas de rádio que saem dessa interação cósmica são as coisas mais potentes que o universo produz. Tá, professor, tem duas perguntas. Oi, volta então. Vamos lá. A luz é absorvida por um buraco negro? A velocidade de escape, lembra? Eu expliquei em buraco negro a questão da velocidade de escape. A velocidade de escape a partir da estrela de Landau, ou do limite de Landau, ele é maior que a velocidade da luz, portanto, a luz não escapa. A velocidade de escape, que é uma relação entre a massa e a gravidade, quer dizer, quanto eu preciso para sair da Terra? Da Terra eu preciso 11,3 km por segundo, aí o foguete deixa a Terra e nunca mais volta. Mas se a Terra tivesse mais massa no mesmo tamanho, quanto mais massa no mesmo tamanho, maior essa velocidade necessária. Tem um ponto que essa velocidade é 300 mil km por segundo, e essa velocidade é a velocidade da luz. E esse ponto acontece quando há explosões de hipernovas. Tá, professor, tem outra. Oi. Pode repetir, por favor, a parte do centro do universo ou do centro da galáxia? O William não entendeu isso. Nos centros das galáxias existem buracos negros, isso já está comprovado. E esses buracos negros se unem quando estão muito próximos um do outro. Existem buracos negros colossais. No centro da Via Láctea tem um buraco negro da ordem de milhares de sóis, em termos de massa. Mas em Andrômeda tem um de milhões de sóis, em termos de massa. E a massa ele adquire ao juntar um com o outro, mas o tamanho ele não altera, porque ele é um ponto, uma singularidade, ele não é uma coisa enorme, é uma coisa bem pequena. O buraco negro, se tiver tem diâmetro de quilômetros, é menor do que a estrela de nêutron. A estrela de nêutron tem diâmetro de quilômetros. E o buraco negro é menor ainda. Então, é imperceptível. Você não enxerga ele de jeito nenhum. Mas os núcleos galácticos são pontos onde há uma grande concentração de estrelas, por isso elas morrem rápido e se tornam buracos negros, muitas delas, porque são gigantescas. Com muita matéria disponível no centro da galáxia, as estrelas que se formam ali são gigantescas. E por isso ocasionam uma profusão de buracos negros nos centros galácticos. E aí há muito merge de buracos negros nos centros galácticos. Mas não se preocupe, isso acontece lá, não aqui. Nós estamos longe. Não tem como chegar aqui. Nenhuma consequência disso. Não no presente momento. Daqui a uns 30 bilhões de anos, talvez, a galáxia tenha se reduzido a um buraco negro. Mas nenhum de vocês vai estar aqui para ver. Não adianta. Não tem como. Ok? Professor, é certo a gente chamar buraco negro de buraco negro mesmo? Eu não. É uma controvérsia muito grande, né? Mas o nome pegou, né? Pegou. Roberto. E quando pega, não tem jeito. Né? Porque negro não deve ser negro, né? Negro... Não, ele não sai luz, então. Exato. Ele não emite luz, é um buraco, não é um buraco, é um ponto do espaço que não emite luz. De extrema gravidade. Tão alta a gravidade que não emite nem a luz. Agora, não passe perto, porque a gravidade puxa, né? Claro. Você passar. Mas a gente não vai, não. Não, é melhor não ir. Se oferecerem, não aceita. Uma viagem com um buraco negro, não aceita. Quer dizer, então, que nem é buraco e nem é negro. Nem é buraco, nem é negro. É uma singularidade. Certo. Uma situação em que uma supernova ultrapassou o limite de Landau, Davidovich Landau, um russo que descobriu isso. Tem uma estudante dizendo assim que aqui no chat que pior que deve ser muito bonito. Mas não dá para ver. Como é que ela vai achar bonito? Mas assim, só energia. Mas aí, para ela sentir a energia, ela vai ter que chegar perto. Aí ela tá Mas deve ser legal, pensa, professor. Dá capturar a energia via instrumentação, né? Como Uhum. captura os quasares, etc. Então, se captura as ondas de choque, o eletromagnetismo envolvido. Mas a imagem não tem jeito. Não dá para ver. Ok? Ok, professor. Bússolas funcionam no espaço? Essa pergunta é interessante.
Por que a bússola funciona na Terra? Lembra, eu expliquei há pouco lá, o Polo Norte e o Polo Sul? Porque tem essa dicotomia Polo Norte e Polo Sul, tá? No espaço tem Polo Norte e Polo Sul? Até tem, mas não regular. Assim, o nosso é regular, nós sabemos onde a bússola vai sempre apontar, nós sabemos que vai ser sempre assim. Mas no espaço não, porque nós vamos ver mais adiante que existem campos magnéticos soltos no espaço, mas são campos passageiros, eles não são permanentes. Eles passam pelos planetas, eles passam pelos astros. Então, não teria sentido levar uma bússola para o espaço, porque você não saberia o que campo ia passar por ti, se ia ser norte, se ia ser sul. A bússola não ia, ela ia só endoidar. Então, no espaço, a bússola não funciona. Aí vem essa pergunta ótima: como os astronautas, então, se orientam? Né? Se não é pela bússola, por que é que eles se orientam? A resposta está no quadro. É por que eles se orientam? Estrelas. Pelas estrelas. Né? Eu vou Que dar massa. uma, por exemplo, excelente para orientação, é Deneb do Cisne. Ela aponta para o centro da galáxia. Para o centro da galáxia, não. Ela aponta exatamente para a linha média da galáxia. Então, eu sei, não é o centro, é a linha média da galáxia, do disco galáctico. Então, a maioria das naves usa 3 estrelas. Uma delas é a Deneb, tá? dos signos. Para ir à Lua, para ir a Marte, para ir a qualquer planeta do Sistema Solar, qualquer lugar do Sistema Solar, a Deneb não muda de posição, porque nós andamos muito pouco. Então, continua lá. De forma que ela é uma das estrelas que orienta os astronautas. Tá? Existem 5 estrelas que orientam os astronautas. Uma delas é a Deneb, ok? Espera aí um pouquinho, professor. Mas, na prática, eu acredito que a Terra manda orientação, não via, sei lá, como é que se diz? Via instrumentação? Não. Não? Os Eu primeiros voos sempre para a acho. Lua, o telescópio espacial é corrigido pela Deneb. É muito mais certeiro você corrigir o som do telescópio pela Deneb, para ele continuar em órbita. Ah, sabe que eu sempre A Deneb é achei. a balizadora. Aqui na Terra, a Terra gira, né, o Roberto? É ruim de tu balizar por uma coisa que só vai estar aqui no céu daqui a 24 horas. Como é que vai né? Balizar ela Sabe? nas outras 12 horas que ela não estiver no céu? Sim. Sabe Então, que quando surgiu essa pergunta, eu fiquei imaginando aquele tipo filme, né? Aquela sala cheia de computador, aquelas pessoas na NASA ali, mandando as informações. Foi isso que eu imaginei. quem calibra é o astronauta, ele tem que estar. Ele conta, Ah, Deneb a tantos graus é a minha posição. Deneb a entendi. tantos graus eu tenho que ficar. Então, ele vai estar sempre corrigindo a nave pela graduação da Deneb, por exemplo. É uma das 5, tá? Eu não sei Ok, se professor. não vai pela Deneb, mas a Deneb é uma Deneb. Deneb, Não é vou Denemola. esquecer. Deneb. Denemola. Dos signos. Dos signos do cisne. Está no hemisfério sul ou hemisfério norte? Não, esse é no norte. Esse aparece para nós bem baixinho no céu, mas é muito Bem bonito. baixinho. Dá para ver bem daqui de Floripa No também. horizonte leste daí. Bem baixinho. Norte. Ah, tá. No horizonte norte, é óbvio. Tá bom. Obrigado. O que é uma tempestade solar? Isso aí que vocês estão vendo ali é uma perturbação do Sol, né? É um vento solar que se chama isso. Isso acontece quando há uma disrupção das manchas solares, dos polos. Aqui formam polos magnéticos incríveis, né? Porque são movimentos de convecções. Não adianta usar bússola aqui, porque eles são variáveis, né? Eles não estão sempre na mesma posição, eles mudam o tempo todo, e de vez em quando essas ejeções coronais fantásticas empurram o vento solar. Esse vento solar não vem na velocidade da luz, ele vem uma velocidade abaixo da velocidade da luz, ele vem varrendo o sistema solar. Se estiver virado para a Terra, ele vai varrer a Terra. Então, tempestade geomagnética ou tempestade solar é uma perturbação temporária da magnetosfera da Terra, causada por uma onda de choque do vento solar
ou nuvem magnética que interage com o nosso campo magnético. O aumento da pressão do vento solar, inicialmente, comprime a magnetosfera. O campo magnético do vento solar, então, interage com o campo magnético da Terra e transfere um aumento de energia na magnetosfera. Sai de lá aquela explosão, vem para a Terra e que o nosso campo magnético é esse formato de aranha. Mas quando essa explosão chega aqui, o que acontece? Normalmente, pelos dipolos entram as partículas, né? Emanadas pelo vento solar. E aí bagunçam a nossa magnetosfera, comprimem a nossa magnetosfera. O que acontece? Acontecem, por exemplo, em 1859, uma tempestade solar, o evento Carrington, foi uma poderosa tempestade solar geomagnética ocorrida naquele ano. Durante o auge do ciclo solar, a ejeção de massa coronal solar atingiu a magnetosfera da Terra e induziu uma das maiores tempestades geomagnéticas já registradas. Auroras boreais foram vistas no Equador. Normalmente são vistas... Eu vou explicar adiante como elas são vistas. Sério? Poxa, queria tanto ver uma. Só eu viajar queria até a Noruega, viaja até a Noruega, até o norte do Canadá, que você vê. Não é assim que eu queria ver. Queria ver aqui mesmo. Bom, mas aí, querida, então prepare-se para um evento. Se você chegar a ver uma tempestade solar. Magnética em Florianópolis, nós já vamos estar sem energia, sem comida, porque esta de 1859 não havia energia elétrica, mas aconteceu uma nos anos 60, que não foi tão grande quanto essa, que deixou o Canadá sem energia, porque essas partículas interagem, magnetismo, elas interagem com as subestações elétricas e apagam a energia toda. Então tá. Canadá é terrível. Então eu vou ter que viajar mesmo, professor. Então eu vou querer viajar mesmo. Eu fui a um lugar chamado Tromsø, na Noruega. Chega a fazer menos 60 graus, mas acontece que você garantidamente vai... Isso aqui é lá, em Tromsø, você vai enxergar esses... Que maravilha. Lindo, lindo, lindo. A nossa galáxia já engoliu outra galáxia? Sim. A nossa galáxia é uma engolidora de galáxias. Ela está engolindo agora as pequenas e grandes nuvens de Magalhães estão sendo engolidas. O grupo local de galáxias compõe a Via Láctea em uma série de menores, a Andrômeda é uma série de menores. Toda a galáxia está engolindo as pequenas e a Andrômeda vai engolir a Via Láctea. As duas vão se auto-engolir, né? Não vai acontecer nada demais, só que isso leva 2 bilhões de anos, então calma. Não dá tempo para a gente fazer muita aula ainda aqui. As galáxias, algumas dessas... Esse aglomerado aqui, o ômega do Centauro, sempre falei para vocês desse aglomerado aqui, tá a Crux, né? Tem 2 maneiras de achar o ômega do Centauro. Tu sai da Mimosa, vai até a Hadar, que é aqui próxima, e aí sobe até achar ômega do Centauro. Outro sai do Rigel-Kent, a alfa do Centauro, vai até a beta do Centauro e sobe, vai dar ali. Ômega do Centauro é um aglomerado, tem 1 milhão de estrelas. Mas o que esse bicho faz aqui? Um minutinho só, Roberto, aqui. Eu estou esperando um telefonema. Eu já volto, tá? Ok, professor. Sem problema. A gente fica aí nessa imagem linda. Que essa aula tá show, aliás. Essas últimas aulas com as nossas perguntas estão boas pra caramba. O que vocês estão achando, pessoal? Vocês que me ajudaram aí a produzir essas perguntas. Tá show, né? Então vou conversar com vocês uma coisinha. William, olha só, estava pensando, devido às aulas que os estudantes estão tendo também, né, de outros professores, está batendo nossos horários de encontro na segunda-feira. Então, estava pensando em começar 13h, o encontro da próxima segunda-feira, para poder fazer essas novas perguntas, para termos uma aula mais legal ainda. O que vocês acham? Eu quero uma saída de estudo para a Noruega, William, pode ter certeza. Mas diz aí, o que tu acha da gente começar 13h? Os estudantes, a gente começa 1h, vai até as 2h, e aí vocês não perdem grande coisa de outras aulas. E aí eu tenho a participação de mais alunos, está tendo uma participação, a última teve 5 estudantes para me ajudar. A outra teve 10, mas essa teve 5.
Pode ser, William, 1h da tarde, o que tu acha? Sei, estou dando uma sugestão. Porque eu tenho que digitar e enviar para o Adolfo ainda até as 4h30 no máximo. Se os alunos puderem, não tem problema. O que vocês acham dos estudantes, por favor, que estão presentes? Hoje temos bastante estudantes aqui. Quem é que... Ó, o William está perguntando no chat. Quem pode, segunda-feira, às 13 horas, para estar comigo? É só escrever, por favor, se não quiser abrir o microfone. Ó, tem 2 que pode ser. Quem mais? Tem 14 pessoas aqui na sala. Então, vamos lá. Vamos perguntar? Vamos lá. Ana Beatriz, Ana Carolina, Gabriela Fara, Guilherme, João Pedro. Tem estudantes que são todas de manhã, né? Então, pode ser, não tem por que não estar na sala 1 hora, mas tem estudantes que são à tarde, e esses que são à tarde precisam, por exemplo, se eu não me engano, acho que é a Lívia que não pôde da última vez estar junto. Também chamem os seus colegas, vocês também podem chamar os seus colegas, pessoal. Os que estão no grupo de astronomia ali, tem algumas pessoas que estão deixando de participar, tá? Então, pelo que eu estou vendo aqui, William, no chat, a maioria está podendo, né? 1 hora a gente começa, 2 horas a gente termina, bem aquele jogo rápido, vocês já pesquisam perguntas antes, eu pesquiso daqui, vocês pesquisam de lá, e a gente junta tudo. Acho que fica bem dinâmico isso, ok? Então, tá marcado, né, para 1 hora da tarde. Eu só tenho que te mandar o do Thierry, o e-mail, porque o Thierry, 2 aulas dessa que ele não consegue entrar, porque eu não consigo, como é que se diz, autorizar, porque acredito que é porque tu que criou a sala. Eu não aparece para mim o pedido dele de autorização. Tá, o Felipe da 72 tem que mandar o e-mail, então, para mim, se é o e-mail do pai. Tu estás no grupo, Felipe da 72, no grupo de astronomia? Está, então tá. O e-mail cadastrado é o do teu pai já? Quem não está é o Guilherme. Guilherme, você é de qual turma, meu querido? Ótimo, William. Ótima sugestão. Seria interessante. Da mãe que tá, e você quer que eu mande pelo e-mail do pai ou da mãe? Jair e o Guilherme, eu preciso do e-mail. Tem um e-mail. Ah, tu tá na 40, que legal, Guilherme. Tá, então já está cadastrado da mãe, né, Jair? Jair, tá. Então eu preciso do e-mail do Guilherme, só, da 40. Que legal que você está aqui com a gente. Espero que você esteja gostando. Então, beleza. Então, fica combinado, William. 1 hora da tarde a gente inicia lá e fica mais fácil. Que aí, quem for da tarde pode ter a chance de participar, né? Eu faço, dá menos de 1 hora. Quando eles vêm com as perguntas já prontas, e eu também já pesquiso algumas, fica bem rápido. A gente discute a pergunta, é claro, né? Para ver se todo mundo concorda que essa pergunta fica. E depois eu digito e envio para ele, bem rapidinho. Ele fica ansioso para receber, para começar a fazer os slides da nossa próxima aula de quarta dele. Ok? Vamos só aguardar ele um pouquinho, que ele estava esperando o telefonema. Então, beleza. Daquele número primeiro, 98442, 5920,
Sexta-feira, a que horas eu posso trocar o X? É isso que eu quero saber. Então, é melhor sábado de manhã fazer isso. Ele vai parar sexta-feira, 22 horas. É isso? Dos 59 e 20. Tá, ok. E o outro amanhã você me avisa quando vai ser. É isso? Tá, ok. Eu vou desligar agora então, porque eu estou dando aula lá, os alunos estão esperando. Tá bom? Tá, ok. Obrigado. Obrigado. Ô, pessoal, estou de volta, desculpa. É uma confusão com a operadora disso aqui, ó, de chips. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Eu que estava. Sim, estamos. Ah, voltei. É uma confusão. Eu estou 3 dias lutando com as operadoras de celular, porque, credo, bom, nem vou falar. O país que nós Tá moramos, credo, certo. Tá certo. enlouquecedor. Esse ômega do Centauro, que esse é um aglomerado globular o mais bonito de todos, fica aqui no hemisfério sul, como todos estão vendo, ele é um antigo núcleo galáctico de uma dessas galáxias pequenas que foi absorvida pela Via Láctea. Os aglomerados globulares, e tem vários aqui, no Escorpião tem outro, são objetos que circundam a galáxia, no halo da galáxia, que são aquelas, tipo, essas pequenas galáxias disformes e irregulares, que quando são absorvidas pela galáxia grande, no caso a Via Láctea, sobra perifericamente a nossa galáxia um aglomerado de 1 milhão de estrelas, mais ou menos. Então, as galáxias absorvem umas às outras, e a nossa galáxia é uma comedora de galáxias pequenas. Ela é uma pedófila. Entendido? Entendido, sim. Tá entendido. Estão me escutando? Sim, estamos escutando. Então, Então, as elas. galáxias grandes absorvem as pequenas, tá? A gravidade vence a expansão do espaço-tempo. E as galáxias grandes absorvem as pequenas. Sobram, na periferia das galáxias, esses aglomerados lindíssimos, que são o que era o núcleo da antiga galáxia, normalmente irregulares, assim, ó, como as nuvens de Magalhães, que serão absorvidas pela Via Láctea. Elas estão aqui, ó, grande e pequena nuvem. Várias anãs aqui, ó. São galáxias anãs e irregulares que serão absorvidas pela Via Láctea. Aqui, a Andrômeda também tem um monte dessa turma que vai acontecer isso. Tá? E é assim que a natureza se comporta. Então, a nossa galáxia, esse ômega do Centauro comprova que ela já engoliu outra galáxia, ok? Mas não pense que é um estraçalhamento, não. As estrelas vão se acomodando, apenas isso. Não há choque de estrelas. Ok? Essa pergunta achei ótima, Roberta. De quem é essa pergunta? Peraí. Sim, teve um estudante que perguntou, fez essa pergunta. Se eu não me engano, é o Bruno. Não sei se o Bruno está aqui hoje, professor, porque as aulas, né? É uma pena, porque eu gostaria que ele estivesse para ir. Mas está sendo gravada, professor. Eles sabem que quando eles não podem, Primeiro, vamos definir o que é espaço sideral, espaço exterior ou simplesmente espaço. É toda a área física do universo não ocupada por corpos celestes.
Espaço entre as galáxias é o espaço intragaláctico e não inter, é intra. Tá. Esse ambiente constitui-se de um vácuo parcial contendo baixa densidade de partículas, predominantemente plasma de hidrogênio e hélio, além de radiação eletromagnética, campos magnéticos, neutrinos, poeira interestelar e raios cósmicos. Então, o que eu quero dizer com isso é que o vazio absoluto não existe. Massa. O vácuo é sempre parcial. Entre galáxias, a taxa é de menos de 1 átomo de hidrogênio por metro cúbico. Precisa 2 ou 3 metros cúbicos para aparecer 1 átomo de hidrogênio. Mas não pode dizer que é vazio, porque tem alguma coisa lá. Tem campo magnético passando, tem poeira, tem raio cósmico passando, interação de energia passando. E nós sabemos que energia é apenas um estado da massa, né? Einstein mostrou isso para nós. Então, existe algo entre as galáxias? Sim, existe. Não há o vácuo absoluto. Existe radiação, menos do que 1 átomo de hidrogênio por metro cúbico, mas existe campo magnético, neutrinos, raios cósmicos, plasma, existe uma série de coisas. Claro, não seriam obstáculos à passagem de nenhum veículo, em hipótese alguma. Não se tratam de entes que possa você esbarrar com eles, mas eles estão ali. Eles estão. A gente esbarra com átomos de hidrogênio o tempo todo, mas não acontece nada quando a gente esbarra com átomos de hidrogênio, certo? Ok? Entendido? Sim, professor, tem uma pergunta. A quantidade de matéria no espaço sideral, dentro e fora da galáxia, são iguais ou são diferentes? Não, dentro da galáxia Maior. tem mais, a taxa é um pouco maior, tá? Porque tem muita nuvem, né? Muita resto de estrela. Então, dentro da galáxia é bem maior. Mas como ele pediu entre as galáxias, eu não. Mas dentro da galáxia, óbvio, a taxa é bem maior, tá? Mas o estudante está presente, ele está com o e-mail do pai dele, está entendendo tudo. Ele já colocou aqui no chat, está presente, já está vendo essa explicação agora. Ok, Bruno, ok? Obrigado. Quando há um merge galáctico, né, que as galáxias se unem, né, as estrelas não vão esbarrar, mas vão se acomodar. Você veja, dentro das galáxias tem esses filetes de materiais, ó, de restos de estrelas, tem muita matéria, né, dentro das galáxias, muito mais do que o espaço intragaláctico, né? E algumas estrelas desgarradas já foram notadas, ô Bruno. Quando há um merge galáctico assim, bastante esquisito como esse aqui, né? Sempre alguma estrela acaba sendo expulsa e fica meio desgarrada, mas ela não vai muito longe da galáxia, mas ela fica desgarrada, ela fica fora dos limites da galáxia. Ela fica fora do halo, como, por exemplo, eu posso dizer, aquela ômega do Centauro, ele está, aquele aglomerado globular, ele está no halo galáctico, ou seja, ele não está no disco da galáxia, ele está acima da galáxia mas ele gira em torno do centro, só que ele não gira conforme o disco, ele gira seu raio de giração, diferente. Então, existem estrelas desgarradas, já se conectou alguma coisa nesse sentido. Então, além de tudo isso que eu falei, pode ter uma estrelinha desgarrada lá dentro, que abandonou um merge galáctico, mas não foi muito longe, mas está ali solto. Tá, prof, olha só. Então, tem mais energia, tem mais matéria dentro da galáxia do fora dela. Agora, eu te pergunto, há uma pergunta aqui. E no interior da galáxia, é maior a matéria do que no exterior? Muito mais. A taxa de densidade é muito maior, por isso ela virou uma galáxia. A matéria O centro é muito mais denso do que a parte externa. Do que a periferia, muito mais. Muito mais. É como uma cidade. É Sim. assim, o comportamento é exatamente o mesmo. Uma cidade de estrelas. O centro apilhado e vai saindo para fora cada vez mais tênue, mais tênue, mais tênue, até que desaparece. Até que vira menos de 1 átomo de hidrogênio por metro cúbico. Vai ver que isso também pode ser uma das condições de vida na Terra, né? Nós estamos num braço bem externo, então, bem longe externo. Por isso nós temos essa condição privilegiada de temperatura, Exato. etc.
etc, etc. Se nós estivéssemos muito perto do centro, não haveria dia e noite, porque as estrelas são tantas que são próximas de si, né? E seria algo complicado, ok? Ok, professor. Isso ainda implica em a gente falar alguma coisa sobre, por exemplo, a galáxia mais distante fotografada está a 11,9 bilhões de anos-luz, é aquela ali assim, lá, o telescópio espacial fotografou uma a 11,9, outra a 8,8 bilhões de anos-luz, né? Isso é a expansão do universo. Então, quando ele fotografou, essas galáxias, elas estão aqui no começo da formação das galáxias. O universo está se expandindo, ou seja, ele está ficando cada vez menos denso. Ele está ficando cada vez maior, cada vez mais acelerado. Alguma coisa está provocando essa expansão. Ninguém sabe o que é. Chamou-se de energia escura. Não é uma bobagem, é outro nome besta. As estrelas giram ao redor do centro da galáxia muito mais rápido do que deveriam girar. O Sol é uma delas que gira quase 2 vezes mais rápido do que deveria girar pelas leis da física que nós conhecemos. Né? Você pega um barbante e amarra um negócio na ponta e gira em cima da cabeça. Se tu aumentar o comprimento do barbante, você nota que a velocidade aumenta. Quanto mais perto, menos a velocidade. Mas acontece que o Sol faz o contrário, entende? Ele está muito longe da galáxia, é muito veloz. Quanto mais longe, menos veloz, quanto mais perto, mais veloz. No caso da pedra. Mas no caso do Sol, ele age ao contrário. No caso das estrelas, eles agem ao contrário. Quem que está fazendo isso? Chamou-se isso de matéria escura. Outra bobagem, porque é matéria não detectável e energia não detectável. Não tem nada de escuro. Só 4% da matéria que nós conhecemos, luminosa, tá? São estrelas, planetas, etc, etc, é a parte que a gente não conhece do universo. Esse resto aqui, ó, e como a energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, essa energia não deixa de ser massa. Entende? Tanto essa que faz o universo acelerar, quanto aquela que faz a estrela girar na galáxia violentamente, quando não deveria, é matéria. Não podemos chamar de escura. Isso é um nome errado que pegou também. Mas existe muito mais coisa do que nós conhecemos no espaço intergaláctico, entre as galáxias. Intergaláctico. Existe muito mais coisas. Existe isso aqui. Ó. Nós sabemos o que é isso aqui. É algo que está fazendo as estrelas andarem muito rápido e algo que está fazendo o universo cada vez ficar maior. Professor, Ninguém sabe. Diga. Isso pode fazer com que a gente tenha um choque de universos formando os multiversos? Pode, tudo pode, querida. Tudo pode. A Pode. matemática permite tudo. Pois é. Agora, como a nossa vida é muito tênue e muito curta, nós nunca vamos ver. A gente não vai ver, né? Não vai ver, né? Então, a não ser que aconteça amanhã, mas eu espero que não, sinceramente. Professor, tem duas perguntas aqui. Diga. Quais os movimentos que o Sol realiza e se ele tem movimento de rotação? Quem? O Sol? O Sol, é. O Sol tem movimento de rotação, ele gira uma volta completa ao redor do seu eixo a cada 27 dias, aproximadamente. Que rápido. Para ser tão grande, é tão rápido. É rápido para ser tão grande. É rápido. Se comparar com a Lua, é rápido. Se comparar com a Terra, é lento. Né? É, claro. Se comparar com Júpiter, então, é extremamente lento. Mas se comparado com a Lua, que leva 665 dias, ele é rapidíssimo, ele leva só 27. Certo. E mas ele... do Sol, quais os movimentos do Sol realiza, além do de rotação agora? Ele translaciona a galáxia também. Ele gira ao redor do centro da galáxia. A 220 milhões de anos cada volta. Poxa. É nesse movimento que ele é muito rápido. Ele não devia demorar muito mais para girar ao redor da galáxia, mas ele é muito mais rápido. Então, ele tem translação e rotação, como nós, como qualquer corpo celeste. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Aí, dentro dessa figura que você está apontando, né, no caso ali tem milhares de buracos negros, certo? Aqui? É. Saiba nos centros de galáxias, né? Certo, então temos...
Nos braços também existem, mas são mais raros. É mais comum nos centros. Tá. E existe alguma coisa que pode destruir esses buracos negros? Destruir os buracos negros? Como que se destrói um buraco negro? Pois é. Então, É a força máxima gravitacional, então não há nada então tá. Era isso que a gente. É isso que o estudante está querendo saber, se ele é a força máxima ou se algo destrói. Gravitacional. Não tem nada que consiga chegar perto dele que não seja absorvido por ele. Tá certo. Okay? Tá certo, professor. Obrigada. Como se calcula um ano-luz? Bom, a luz tem uma velocidade finita, ou seja, ela não é infinita. Então, um raio de luz que sai do Sol demora um tempo até chegar na Terra, porque percorre um espaço. E o que é velocidade? Velocidade é espaço dividido por tempo. Assim, você na estrada, olha no odômetro do carro, lá, 80 quilômetros por hora. Espaço, quilômetros, tempo, hora. Então, em cada uma hora, aquele carro anda 80 quilômetros, se você estiver nessa velocidade, e assim por diante. Vamos pegar essa equação aqui e fazer o contrário. Como o que está dividido passa multiplicando, certo? Já ensinou isso para eles, o professor de matemática já, né? Com certeza. O espaço, se eu passar o tempo para o outro lado, espaço é velocidade vezes tempo. O que é um ano-luz? Velocidade da luz em que tempo? Em um ano. É o espaço percorrido pela luz durante um ano. Então, velocidade da luz vezes o tempo. O tempo, no caso, é um ano. Tá? Um ano-luz, a velocidade de um ano-luz, aqui é a velocidade da luz. A velocidade da luz é 299.972 quilômetros por segundo. Velocidade da luz. Tá? O tempo é um ano. Como eu tenho a velocidade da luz em segundos, quilômetros por segundo, o ano tem 100 segundos. Para eu multiplicar uma coisa por outra. Eu não posso multiplicar ou somar laranja com banana. Tem que multiplicar laranja com laranja, banana com banana. Em segundos, um ano tem 365 dias, tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Fazendo essa conta aqui, ó, um ano dá 31.536.000 segundos. Vocês sabem que cada ano você viveu 31.536.000 segundos? É interessante isso, né? E esses segundos, né, ganhando... muito massa. O ano passado eu vivi 31 milhões e meio de segundos, né? Eu vou multiplicar a velocidade por tempo. Então, a velocidade de 299.972 quilômetros por segundo em vezes 31.536.000 segundos. Por quê? Um segundo que está embaixo, um segundo que está em cima. Corta o segundo por segundo, vai sobrar quilômetro. Então, o ano-luz, um espaço de um ano-luz é... 9 trilhões, 460 bilhões, 730... Não, 9 trilhões, 460 bilhões, 730 milhões, 472.580 quilômetros. Isso é um ano-luz. É assim que se calcula o ano-luz. Eu pego velocidade da luz vezes o tempo. Aqui é velocidade, tá? Eu vou até corrigir, se me permitem. Permitido. Muito legal. Perfeito. A velocidade da luz é 299.972 km por segundo. Um ano tem isso aqui em segundos, porque eu preciso calcular em segundo, que é para cortar o segundo com o segundo e sobrar quilômetro. Certo? Um segundo para baixo, um segundo para cima, sobra o quilômetro. Multiplica um pelo outro, 31.536.000 segundos por 299.972 quilômetros por segundo. Multiplicou um pelo outro, eu tenho isso aqui, é o que vale um ano-luz, tá? Então, é um número bastante
enorme. Né? Daqui a pouco nós vamos trabalhar com ele de novo, vai ser interessante. Entendido como se calcula um ano-luz? Alguma dúvida? Não tem pergunta, acredito que está tudo certo. Essa pergunta é interessante porque a Olimpíada Brasileira de Astronomia, ela costuma colocar umas questões de cálculo envolvendo várias coisas, né? Isso pode acontecer, nunca aconteceu do ano-luz, mas Sim, pode aconteceu. acontecer. Tem que saber pelo menos calcular, né? Então, esse é o valor de um ano-luz. Tá? Por exemplo, a distância da Terra à Lua dá 1,29 segundos-luz, porque eleva na velocidade da luz, daquela 299.972, a distância da Terra à Lua é 400 mil quilômetros, 380 em média, e como é pouco maior do que um segundo, que é 300 mil quilômetros por segundo, vamos simplificar. Como a distância da Terra à Lua é 380, dá 1,29, um pouco mais, né? Quando a gente olha para a Lua, é um segundo e meio, já passou desde que a luz saiu de lá. Da Terra, do Sol até a Terra, são 8 minutos. Né? De Marte até a Terra, são 12,7 minutos. O primeiro rover que foi para Marte, eles perderam-se no cálculo do computador, e ele, não sei se vocês lembram, se tu lembras, ele bateu numa pedra quando eles dirigiam com um joystick daqui da Terra, porque eles esqueceram do detalhe que o sinal que ele mandou daqui leva 12 minutos para chegar lá. E aí ela bateu numa pedra. A Próxima Centauri, Eu lembro dessa polêmica. tu lembras? Lembro. Saiu no jornal, inclusive. Os caras esqueceram disso. Pô, leva 12 minutos. Calcular, é verdade. A É um Terra básico. até a estrela mais próxima, a Centauri, né? Leva 4,3 anos. Tu vê a vizinha nossa da galáxia, a luz dela que chega aqui nos nossos olhos, que é a Alfa do Centauro, que há pouco a gente mostrou para descobrir o ômega, ela leva 4,3 anos para chegar aqui. Do ômega, leva 26 mil anos para chegar aqui a luz. Quando eu olho para o ômega de Centauro, eu estou olhando algo há 26 mil anos-luz no passado. Então, vejam, é uma coisa absurda o espaço-tempo, né? Da Terra até o outro lado da Via Láctea, 52 mil anos-luz. Entenderam? Quando eu olho o ômega de Centauro, eu vejo algo a metade dessa distância, 26 mil anos-luz. Como se formam as auroras boreal e astral? Volta aquele geomagnetismo que a gente tinha falado antes, porque entre o Polo Norte e o Polo Sul existem dois buracos coronais da magnetosfera, tem dois buracos mais tênues aqui. Então, aquele vento solar, ele penetra por essas duas aberturas e provoca as auroras, que a gente mostrou antes, tá? Ó, coisa linda as auroras, mas eu tenho uma foto mais... Essa aqui é tirada da estação espacial. Então, a aurora vista no espaço mesmo, né? As pessoas da Terra veem como a gente viu aquela outra foto. Mas na estação espacial, lá é que você deveria estar, Roberta. Lá é que é bonito. Eu quero ir, professor. Te inscreve. Queria ir. Na próxima encarnação, se tiver, eu quero ser astronauta. Então, tá bom. Vejam, né? Isso é um espetáculo, né? Maravilhoso. É a interação daquelas partículas, neutrinos e etc., que vêm no vento solar, que entram essas duas regiões aqui, ó, são onde ele é mais tênue, menos denso o campo magnético. Daí, essas partículas acabam entrando aqui, e formam quando elas atingem a alta atmosfera, elas interagem com as partículas de hidrogênio, oxigênio, metano, até ozônio, tudo que tem ali, elas interagem e ionizam essas partículas, as partículas ficam eletricamente carregadas e, ao se carregarem eletricamente, emitem luz, fótons, né? Porque quando é eletricamente carregada uma partícula, ela é comprimida e o elétron volta para o seu lugar e emite luz, fóton, né? De diferentes cores, porque são diferentes materiais. Entendido? O que é a aurora boreal? Perfeito, professor. Então tá. Qual equipamento feito pelo homem foi mais longe no espaço? A Voyager. Nós já falamos delas várias vezes, a Voyager 2.
100 anos-luz. 100 anos-luz, 100 unidades astronômicas ela está do Sol. Em anos-luz, quanto é que é isso? Multiplica aquilo tudo por 100. 100 unidades astronômicas são 15 trilhões de quilômetros. Mas o que é 15 bilhões de quilômetros perto de 10 trilhões? É isso ali, 0,000157 anos-luz. Foi só o que a nossa nave andou. Foi 1 milésimo de ano-luz que a nossa nave andou. E ela foi lançada em 1977. Então, nós estamos em 2000, né? Então, se não me engano, 2020 nós estamos, né? Ela foi lançada em 77. Então, Eu só tinha 10 anos em 77. Quando? Em 77 eu tinha 10 anos. Então, 10 aninhos. Então, tá. Já se Estou com passaram 50, já passei 50 e alguma coisa. De 77 até 2000 dá quanto? 43 anos, né? Então, agora descobrimos a idade da Roberta. Estão me ouvindo? Sim, claro, claro. Estou aqui rindo de você. Tá rindo, Eu né? tô... Tu entregaste a tua idade. Tu tinha 10 anos, a conta aqui é rápida. Então, vejam bem, há 43 anos ela foi lançada, olha o que ela andou. 1 milésimo de ano-luz. Então, o ano-luz realmente... nós vamos morrer 50 mil vezes e ela não vai ter chegado a 1 ano-luz de distância. É o objeto que está mais longe da Terra, feito pelo homem. O grande feito dela foi com os 4 gigantes gasosos. Ela foi o primeiro melhor, antes do Hubble, foi o melhor, descortinou, né, fotografou e investigou os 4 gigantes gasosos. Esse foi o trabalho dela. O que os astronautas fazem na estação? Só um pouquinho, professor, só um pouquinho, que tinha uma pergunta para a próxima aula, mas eu acho melhor fazer agora. Espera aí. A Voyager continua enviando dados? Muito sinal de bip só. Bip, Só. bip, 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 elas pararam de operar. Ela usa energia solar para movimentar, é isso? Não, era baterias. Então, Bateria? ela tá bateria alimentada por energia solar, obviamente. Claro. Mas acontece que ela está tão longe que não captura mais. Tá, e qual é a estimativa dela chegar? A chegada, assim, para ela ir até onde? Não tem alguma estimativa? Onde ela vai parar. Se acha que em 4 milhões de anos, talvez ela esteja próximo de uma estrela. Tá. Na constelação da Águia. Mas, pô, Tá, então não tem... Não tem muito sentido, né, falar isso. Não. Ok, professor, obrigado. O que os astronautas fazem na Estação Espacial Internacional? A que velocidade e altura os astronautas viajam? Eles comem. Eles se divertem passeando fora da estação, tá? E eles fazem pesquisas científicas importantíssimas, tanto de medicina, quanto de biologia, quanto, por exemplo, de agronomia. Eles estão aí plantando alfaces roxas num ambiente em que não há ausência de gravidade. É bom chamar a atenção disso. Há queda livre constante. Então, eles fazem bastante experiências de fabricação de coisas, etc. Testes de sangue, testes médicos com o corpo. Uma série de experimentos científicos que são feitos dentro da estação. Além, é claro, de se divertir e de comer, né? E fazer exercícios e tudo mais. A altura média 340,7 quilômetros e uma velocidade de 27.685,7 quilômetros por hora. Isso faz com que a Terra esteja sempre puxando ela, mas a velocidade não deixa que ela caia. Por isso as coisas flutuam lá, porque ela está em queda livre constante, mas não cai porque está muito veloz. Ok? Essa pergunta eu não entendi, Roberta. Por que Plutão possui tantos satélites? Ele não é muito pequeno para atrair tantos objetos para perto dele.
Os satélites normalmente são atraídos quando tem um corpo muito grande e um outro muito pequeno. É o caso de Marte, com os 2 satélites dele. O caso da Terra, não. Terra e Lua, lembra? Foi uma formação. Plutão e Caronte é o mesmo tipo de coisa, uma formação. Mas a pergunta, professor, era por causa achando, assim, ó, vendo o tamanho de Plutão, Ele né? tem 5 satélites. Ele tem. 5. Então, não é muito para um objeto tão pequeno? Não, porque Plutão e Caronte é um sistema duplo, como Terra e Lua. Tá, Lembra? Então, lembro. Plutão e Caronte foram formados juntos, já perto um do outro. Tá. Satélites como Nix, Hydra, Styx e Cerberus, que são miudinhos. São E é miudinhos. esse sistema duplo que puxa esses E puxa 5. os outros 3. Então, era Então, isso que a gente queria saber. ele não Se é. era só A Plutão. questão do satélite, existe 2 possibilidades de satélite: é o capturado e o formado junto. Tá. Então, o tamanho não influi muito, compreende? Ok, O ok. capturado, normalmente, o tamanho influi. Mas Sim. o fabricado junto, não importa o tamanho, ok? Ok, professor, está esclarecido. Que tamanho o objeto do espaço precisa ter e qual a distância para gerar um eclipse na Terra cobrindo 100%? Eu grafei o 100% porque 100% é o planeta dos 2 lados. Isso é impossível, né? O eclipse vai obter, no máximo, a metade do planeta, tá? Uhum. Tanto da Lua quanto do Sol. Ele não tem como atravessar o planeta e o outro lado já Sim. está escuro, então não precisa de eclipse, tá? Tanto no solar como no lunar, 50% do planeta. É uma questão de diâmetro e distância, Roberta. Então, por exemplo, se eu É. tiver uma coisa muito longe, com diâmetro grande, eu consigo tampar, né, as Tudo. linhas que chegariam na Terra. Ou muito perto, com diâmetro menor, eu consigo tampar. Então, depende do diâmetro da distância. Tem várias possibilidades. Eu posso fazer com um corpo menor mais próximo, mas posso fazer com um corpo maior mais distante. Então, não existe um diâmetro que eu possa dizer esse diâmetro. Não. A cada posição da distância, eu tenho um diâmetro que irá tampar a iluminação, ok? Entendido? Entendido, professor. E a última pergunta: quanto lixo há na órbita terrestre? Olha só, são 20 mil objetos, tá? Mais ou menos 1.700 são satélites ativos, e são 8 mil toneladas de massa girando ao redor da Terra. Isso é um lixo violentíssimo, mesmo. É um lixo muito grande. Né? Mas Volta a e meia gente. cai um diabo desse. Normalmente cai no oceano, né? Mas já caiu, por exemplo, em Goiás, já se acharam 2 pedaços de satélite, e assim por diante. Mas mais ou menos 8 mil toneladas, tá? O professor tem uma pergunta. Ah, diga. Então, a estação espacial ela fica abaixo deles? A estação espacial fica. A 300 e pouco, né? É, 340. abaixo de alguns, acima de outros. Tá? E da estação espacial a gente consegue ver esse montoeiro de lixo? Não, não. São muito Não, pequenos, né? coisa de metros, né? Não se vê isso. Tá, tá Não se bom. enxerga. Tá? É porque a foto espanta, né? A Não, isso é foto um no desenho, final. isso é um desenho, É, o né? desenho espanta, né? É um desenho exagerado, né? Já para É. espantar, né? Mas Aham. na verdade não é perigoso, não. Nenhum Não foguete. tão assim tão juntinho, né? Não, o espaço é. É que a nossa noção de tamanho é. Quando a gente vê É. a Terra assim, a gente tem uma noção de tamanho, mas imagine o seu tamanho, né? Olha, a Terra são 12 mil quilômetros, né? Então, não tem, não é assim como está no desenho. O desenho é exagerado, Ok. mas é o desenho que eu achei para ilustrar, ok? Ok, professor. Muito bem, o que mais? Eu acho que para hoje tá bom, né? Semana que É, vem eu faço mais perguntas, pode ser, professor? A gente faz mais claro, perguntas? claro, claro. Fico aguardando. Aguarda, então. Agradeço, então, ao senhor, ao William, que está aqui Não precisa também. enviar para aqui, já foi gravado? Foi gravado. Então tá A do bom. William já vai desligar. Agradeço a participação dos estudantes. Nosso próximo encontro dos estudantes vai ser a 1h de segunda-feira. 1h da tarde, ok? Aguardo vocês. Até logo, boa semana para Oi, todos. boa resto de semana para todo mundo. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, Tchau, todo mundo! tchau, tchau. E pra gravação!